Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula deste canal. E este vídeo vai ser sobre um algoritmo de ordenação específico que a gente chama de Selection Sort, ou algoritmo de ordenação por seleção. E o que esse algoritmo faz? Ele tem uma característica bem fácil de implementar, ele é bem fácil de visualizar e que qualquer um aqui vai conseguir entender somente eu comentando rapidamente o que ele faz. Veja só. Esse algoritmo de seleção, ele faz da seguinte maneira, ele funciona da seguinte maneira. Ele vai lá no meu vetor, então vamos até desenhar aqui um vetor para facilitar a nossa vida. Então, eu tenho aqui o vetor e eu tenho aqui os elementos, eu tenho aqui 30, 45, 60, 10, 5 e 92. Então eu tenho aqui o vetor e ele tem aqui os índices, né, o 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, é um vetor aqui de 6 elementos que possuem esses itens que são, por acaso, somente inteiros. E agora eu preciso ordenar esse vetor de maneira crescente ou de maneira não decrescente, ou seja, que o menor elemento fique no índice mais à esquerda e o maior elemento fique no índice mais à direita e vá dessa forma crescendo, né? Então, a primeira coisa que ele tem que pensar é o seguinte, ele varre o vetor perguntando quem que é o menor elemento desse vetor. Ele encontrou o menor elemento do vetor, pimba, ele joga lá para o início. Agora, ele vai para a segunda posição. Qual que é o menor elemento nesse subvetor aqui? Ele vai varrendo o vetor, encontrou o menor elemento, pimba, joga nessa posição. Agora, quem que é o terceiro menor elemento do vetor? Percorre o vetor e assim sucessivamente até ele finalizar todos os elementos do vetor e ele terminar ordenado. Poxa. Interessante, parece bem fácil, né? Você pode pensar assim, que a implementação desse carinha é basicamente eu pegar o elemento, travar ele e depois ir copiando. Mas como é que eu faço para implementar isso? Vamos pensar no nosso algoritmo. Então, veja só, a primeira coisa que nós temos que pensar para começar a implementar o nosso algoritmo é definir o nosso método, nossa função que vai fazer a ordenação lá na linguagem C. Então, vamos pensar que ela se chama aqui Selection Sort. Qual que é o tipo de uma função que faz a ordenação? Veja, ela não precisa retornar nada a princípio, porque ela vai realmente modificar o vetor ou a lista. No caso aqui, vamos começar com o vetor. Ela vai somente modificar e não precisa retornar nada, né? Então, é uma função do tipo void, ou seja, é um método, é um procedimento. E o que ele recebe de argumento? Bem, de argumento, ele vai receber um vetor de itens. Certo? Então, um item asterisco V. E o que mais que a gente vai receber? A gente recebe mais dois argumentos, que é um int L e um int R, que são os elementos que representam o intervalo do vetor. Qual que é o índice do vetor que está mais à esquerda do vetor e qual que é o índice que está mais à direita do vetor. Nesse exemplo que a gente brincou aqui, o L seria 0 e o R seria 5. Então a gente pode pensar que a gente vai trabalhar com esses intervalos fechados, né? Bem, isso aqui é uma boa premissa, a gente pode trabalhar com todos os algoritmos de ordenação recebendo esse tipo de argumento e agora a gente tem que implementar aquela nossa ideia. Então o que era a nossa primeira ideia do Selection Sort? Né? Eu comentei bem, a primeira coisa que a gente tem que fazer no Selection Sort é encontrar o menor elemento do vetor e colocar ele na primeira posição. Como é que eu faço para colocar o menor elemento do vetor na primeira posição? Como é que eu faço para encontrar o menor elemento do vetor? Bem, para encontrar o menor elemento, a gente pode pensar que eu tenho aqui um int menor elemento do vetor. E qual que é o menor elemento do vetor? Eu sei que é, por enquanto, o elemento que está mais à esquerda. Eu não sei quais são os outros. E agora eu tenho que procurar qual que é o menor elemento do vetor. E como que eu faço para procurar os outros? Então, a gente faz um for int j igual a L mais 1, enquanto j for menor ou igual a R, j mais mais. Então, você concorda? Então, agora a gente já falou assim, olha, eu não sei qual que é o menor elemento do vetor até agora, mas eu sei que o da esquerda, o elemento que está mais à esquerda, é um bom parâmetro. Né? Então, no nosso exemplo aqui, a gente está falando assim, olha, o 30 é o meu menor elemento até agora, porque eu não olhei para frente, né?
essa é uma coisa que é uma diferença entre o computador e a gente, que é humano, que é o seguinte, a gente olha esse conjunto de dados que está representado ali num vetorzinho, a gente pensa, poxa, é trivial, professor, eu bato o olho ali e eu consigo ver que é o 5. Mas o computador não consegue, ele não tem essa visão espacial de dar 2 passos para trás e olhar o problema dessa maneira analítica que a gente pode olhar e trabalhar. Não, ele sabe trabalhar com um conjunto de dados bem limitado, tem uma visão bem mais limitada, então ele está bem aproximado do vetor e não consegue, e mal consegue olhar para o lado. Então a gente vai ter que percorrer e fazer essa busca, que é o que a gente acaba fazendo quando dá essa olhada bem de longe aqui do vetor. Só que a gente acaba sendo ineficiente quando a dificuldade de números começa a aumentar, né? Aqui para 6 números é fácil a gente olhar. Mas e se eu colocar 20? Parece que eu consigo. Se eu colocar 50, se eu colocar 100, se eu colocar 1000, aí a gente já não consegue pegar de maneira rápida, né? Então, esse algoritmo aqui ele vai funcionar para esses valores aí. Bem, então vamos lá. A gente colocou lá a nossa heurística, é que o menor elemento do vetor até agora é o que está mais à esquerda. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que descobrir, tem que provar se isso está correto ou se isso está incorreto. E como é que eu faço? A gente percorre todos os elementos do vetor a partir do elemento da esquerda mais um, porque o da esquerda eu já estou considerando, e a gente pergunta se o elemento do V de min, V de min não, né? Se o V de J, é menor que o elemento que está no V de min, ou seja, se o elemento lá no V de 1, nesse nosso exemplo pequenininho aqui, né, se o nosso elemento está no V de 1, se ele é menor que o V que eu já acho que está no V de min, que é o índice que eu acho que está o menor elemento. Então, se o V de J for menor que o V de min, a gente fala o quê? Que min recebe J. E não tem mais o que fazer, né? Então ele vai percorrer todo o vetor e vai entender o que está acontecendo. Vamos fazer o testezinho aqui. Então a gente começa lá com o nosso min, que é igual a left, que no caso aqui é 0. A gente começa com o nosso J valendo 0 mais 1. Daqui com o nosso laço ele pergunta se o V de J, que é o V de 1, é menor que o V de 0. Então 45 é menor que 30? Não, não é. Então se não é, ele não faz nada, né? Então aqui, ó, ele não faz nada e acabou o que tem que fazer no laço, ele faz mais um incremento em J, então agora J passa a valer 2, e ele faz a mesma pergunta. O V de J, o V de 2, que é o 60, ele é menor que o V de min, que é o V de 0, então 60 é menor que 30? Não, não é, não faz nada. Então acabou o que tem que fazer no laço, incrementa 1 em J, e agora J é 3. Então agora ele pergunta, o V de J, que é o V de 3, que é o 10, ele é menor que o V de min, que é o V de 0, que é o 30? É, né? 10 é menor que 30. Então se o 10 é menor que 30, a gente atualiza agora o valor da nossa variável min para J. Então agora o meu menor valor, então V de J, o min agora passa a valer J, que no caso é 3. Não tem mais nada para fazer nessa iteração. O nosso J incrementa em 1. E agora ele vai fazer a pergunta. O V de J, que é o V de 4, que é o 5, ele é menor que o V de min, que é o V de 3, que é o 10? Então o 5 é menor que 10? É. Então agora a gente atualiza de novo o min para o valor atual de J. E acabou o nosso laço. A gente agora incrementa mais um valor em J. Agora J vale 5 e ele vai fazer a pergunta. V de J, V de 5, que é o 92, é menor que o V de min, que é o V de 4, que é o 5? Não, não é. Já que não é, né? 92 é menor que 5, não é. Ele acabou e não faz mais nada. E o que a gente tem que fazer agora? Se a gente estava considerando que o menor elemento era o que estava mais à esquerda, agora basta a gente trocar. Chama lá a nossa função exchange o V de min com o V de left. Então o que vai acontecer agora? A gente vai jogar lá o cara que está no V de 4, ou seja, o V de 4, que é esse 5, ele vai cair aqui no min, ou seja,
o menor elemento vai ficar aqui na primeira posição e o 30 cai aqui na posição 4, né, que é a posição exchange que a gente viu no vídeo passado. Então, poxa, professor, legal. Você fez isso aí, você encontrou o menor elemento e colocou no primeiro índice do vetor, no índice mais à esquerda. Mas e agora o que eu tenho que fazer? Agora eu tenho que pegar e rodar esse aí para os próximos elementos do vetor. Poxa, é verdade, professor. E qual que é o jeito que a gente pode fazer isso? Tem o jeito trivial aqui, olhando, e tem o jeito que não é mais tão trivial. Qual que é o jeito trivial? Você consegue pensar recursivamente? Se você consegue pensar recursivamente, basta você falar que agora basta eu chamar de novo o selection sort, certo? Passo como parâmetro meu V, meu vetor V de itens, e eu falo agora que o índice mais à esquerda é o L mais 1 e o índice mais à direita permanece sendo o R, que é o right. Então agora o que acontece? O nosso vetor, vamos replicar ele aqui, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então o nosso vetor está com o elemento 5, 45, 60, 10, 30, 92. Meu vetor está dessa forma. Então agora a gente vai chamar de novo uma instância do selection sort, só que agora eu vou falar que o índice mais à esquerda é o índice 1. E o que a gente vai acontecer aqui? Vamos lá. Ele vai falar assim, olha, int min, então vamos desenhar aqui, ó, min é igual a left. Quanto que é left? Left vale 1. E agora a gente começa com o nosso for de int j igual a left mais 1, então quer dizer que o nosso j parte de 2, enquanto o j for menor ou igual a r. E daí ele vai começar com a pergunta, o v de j, o v de 2, que é o 60, ele é menor que o v de min, que é o v de 1, que é o 45? Não, não é. Então se não é, ele não tem mais nada que fazer, incrementa 1 no j, o j agora vale 3. E daí ele pergunta, o v de j, o v de 3, que é o 10, ele é menor que o v de min, que está lá no v de 1, que é o 45? 10 é menor que 45? Poxa, 10 é menor que 45. Então o que a gente faz? A gente guarda a informação que o atual menor elemento que eu conheço é o que está no índice 3 do vetor. E acabou o que tem que fazer, a gente chama lá o índice 4, e o J4, e ele vai fazer a pergunta, o V de 4, que é o 30, ele é menor que o cara que está no V de 3? Ele é menor que o 10? 30 não é menor que 10. Acabou o que tem que fazer, incrementa 1 no J, agora o J vale 5, e ele vai fazer a pergunta, o cara que está no V de 5, o 92, ele é menor que o V de 3? Que é o 10? Não, não é. Como não é, ele incrementa 1 no J, agora o J vale 6, o nosso laço encerra por conta disso, porque até o com J menor ou igual a R, ele já está maior que R. Quando sai do laço, o que ele faz? Ele vai fazer uma troca de V de min com V de L. Então o min é o índice 3, então quer dizer que o cara que está no índice 3 vai cair no V de left, e nessa instância o V de left é o 1, certo? Então ele vai chamar lá o 45, então ele vai trocar o 10 com 45. Então vai vir o 10 para cá e o 45 vai para o índice 3. E agora a gente vai fazer uma nova chamada do selection sort para V de L mais 1. Então agora o que acontece? Que o nosso elemento mais à esquerda do selection sort vai ser o V de 2, certo? E a direita continua sendo o V de 5. E a gente vai executar novamente. Vamos lá, o que acontece quando a gente vai executar essa instância? A gente vem lá que o min é o left é o 2, e a gente começa com o j valendo 3, que é o left mais 1. Então, com o j valendo 3, a gente pergunta, o v de j, o v de 3, que é o 45, ele é menor que o v de min, que é o 60, no índice 2? Ele é menor, então a gente armazena lá que o novo menor elemento é o 3. Acabou que tem que fazer essa iteração, a gente soma 1 no j. E daí ele pergunta, o v de 4, ele é menor que o cara que está no V de 3, que é o 45, o V de 4 é o 30. Então, sim. Então, a gente troca de novo o min. O min agora fala que é o índice que está, o cara que está no índice 4. E o J, acabou o J incrementa 1, o J agora vale 5. Ele pergunta se o V de 5, 92, é menor que o V de
se o 92 é menor que o V de 4, que é o 30. Não é, então acabou, o J agora vale 6, com o J valendo 6, o que acontece? O nosso laço encerra e a gente vai fazer a troca de V de min com o V de left. Então o V de min é o 4, então quer dizer que o 30 sai daqui e ele entra no lugar do 60. Então quer dizer que vai ficar o 30 aqui e o 60 fica nessa outra posição aqui, que é o V de 4, certo? E agora acabou, né? Ele vai chamar mais uma vez uma instância do selection sort e vai ser o selection sort a partir do V de 3. Com V de 3, a gente tem lá o nosso min é o left, que é o 3. O nosso J vale 3 mais 1, nosso J vale 4. E com o J valendo 4, a gente faz a pergunta, o cara que está no V de J, o V de 4, que é o 60, ele é menor que o V de 3, que é o 45? Não, não é. Então o que ele faz? Acabou que tem que fazer essa iteração, incrementa 1 do J e faz a pergunta, V de 5, que é o 92, é menor que o V de 3, que é o 45? Não, não é. Então ele não vai fazer nada, sai fora do laço, e o laço agora, o J vale 6, 6 é a condição de parada do nosso laço ali, ele vai fazer uma troca de V de min com V de left, então ele vai trocar o cara que está no índice 3, que é o 45, com o cara que está no índice 3, que é o 45. É isso mesmo, né? O computador, ele não pensa, ele não olha se o dado que ele vai trocar é o mesmo, ele somente roda a operação. Então ele vai colocar dentro do V de 3 o cara que está no V de 3. Vai fazer uma leitura e uma gravação. Paciência, é a vida. E agora acabou, ele vai chamar agora, a gente vai ter mais uma instância do selection sort, que agora o left é o 4. Então, vamos recomeçar essa nova instância. O min, a gente fala que é o 4, que é o left, e a gente fala que o J começa em 5. Com o J começando em 5, o que acontece, ele fala assim, olha, ele pergunta se o V de 5, que é o 92, se ele é menor que o V de min, que é o 4. Então, se o 92 é menor que 60, não é o caso, o J passa a valer 6. Com o J valendo 6, ele morre, o nosso laço morre, ele vai fazer a troca do V de 4 com V de 4, e ele vai chamar mais uma vez o selection sort, falando que o left é o 5 e o right é o índice 5. E daí o que acontece? A gente fala que o int de min é igual ao left, que é o 5, e a gente começa com o J valendo em 6. Com o J valendo em 6, ele vê que o nosso laço vai até menor ou igual a R, que é 5, então ele já não entra no laço, faz a troca de V de 5 com V de 5 e chama de novo agora o selection sort com left valendo 6 e o right valendo 5. Opa! 6, índice 6 não faz parte do meu vetor. Então nós temos que resolver esse problema. Como é que a gente faz para resolver esse problema na recursão? Quer dizer que faltou um passo na nossa recursão que faz a parada da recursão. E quando que é esse passo? A gente pode falar que é quando o left é igual ao right. Então a gente pode colocar aqui nosso primeiro caso, nosso primeiro condicional aqui na primeira linha é se o left for igual ao right, a gente pode já retornar, né? Como a função é o void, ela não retorna nada, então a gente já consegue quebrar ela ali sem nenhum problema. Poxa, bem bacana, professor. Então, essencialmente, isso aqui é o selection sort. Essa aqui é uma implementação recursiva e você consegue fazer uma versão não recursiva do selection sort? Como é que a gente faria para substituir essa recursão do selection sort para uma outra versão, para uma versão iterativa? Como que a gente faria isso? Então eu recomendo que você pause o vídeo agora e dê uma pensada sobre essa possibilidade. Pausou? Pausou mesmo? Ó. Bem, então vamos resolver aqui como é que a gente faz para tirar essa recursão aqui. O que a gente faz para tirar a recursão? A gente remove aqui os elementos da recursão. E o segredo está justamente aqui no início da nossa função, né? Que a gente começa falando lá com int min igual a L. Então o que a gente tem que fazer é o seguinte, quer dizer que a gente tem que percorrer todos os elementos do nosso vetor. Então o que a gente tem que fazer é um for int i igual a left, enquanto i for menor que right, i mais. E a gente abre chaves
e agora fecha chaves aqui fora depois do exchange. E o que a gente vai falar? Ao invés de eu falar que o meu min é L, eu falo que o meu min. Ao invés de eu falar que o meu min é L, ao invés de eu falar que o meu min é L, o meu min agora ele é I, certo? Que é o elemento mais à esquerda atual. E ao invés de eu falar que o meu J começa em L mais 1, ele vai começar em I mais 1, certo? Bem, professor, só isso? É, só isso. Fazendo essas mudanças aqui, nós já temos o nosso algoritmo Selection Sort funcionando de maneira iterativa, com nossas condições de parada e tudo certinho, certo? Então vale a pena agora você pegar, roda essa versão iterativa e testa ela contra a sua versão recursiva. Então o que você vai ter que fazer agora é criar um programa que gera um vetor grande, vamos criar lá um vetor de 1000 elementos e chame a função Selection Sort recursivo e Selection Sort iterativo e veja quanto tempo demora cada execução. Certo? Como que eu faço para criar, professor, um vetor com elementos aleatórios? Bem, a maneira mais simples, vamos implementar uma função bem bobinha aqui, vai ser um int main void, a gente cria lá a gente vai criar lá um item vetor de 1000 posições, né? Então lembrando lá que o item que a gente viu no vídeo anterior, que é um type def para int, e agora o que a gente vai fazer, ele tem que preencher esse vetor com números aleatórios. Então o que a gente tem que fazer, a gente pode fazer aqui um for int i igual a 0, enquanto i for menor que 1000, i mais mais, e agora eu falo que o vetor de i é igual a rand. Acabou. Então agora a gente fez a nossa chamada e a gente chama lá a função selection sort e eu passo lá os nossos elementos, que é o v, que vai de 0 até 999, lembrando que é um intervalo fechado, né? E acabou, return 0. E a gente tem o nosso programa tranquilo. Mas, professor, como é que eu faço para rodar esse programa e saber o tempo que ele demora? Basta você, lá no seu terminal, digitar o comando time.meu programa, depois de ter compilado ele, time.meu programa, ele vai executar o programa, ele vai gerar aqueles 1000 números aleatórios e depois ele vai cuspir na tela quanto foi o tempo que demorou para o seu programa executar. Então fazem uma brincadeira bacana, criam lá um vetor de 1000, 10.000 posições e cria a versão que chama o Selection Sort recursivo e que chama o Selection Sort iterativo e veja o que acontece, né? Então essa aqui é uma versão bem bobinha, que a gente não fez nenhuma leitura de entrada padrão, mas é só para a gente exemplificar o problema que a gente tem do nosso algoritmo de ordenação, que no caso é o Selection Sort. E agora fica a pergunta final. Selection Sort é um algoritmo de ordenação estável ou não estável? Ele possui a propriedade de estabilidade? O que você acha? Você consegue achar um momento que ele quebra a propriedade de estabilidade? Bem, a dica é que o algoritmo de ordenação do Selection Sort não é estável. E eu queria que você encontrasse um exemplo que mostre que isso acontece. Beleza, pessoal? Era isso por esse vídeo. Nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau.